Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Independente de Formiga, e gostaria de, nessa noite, junto com você, poder adorar o Senhor e aprender mais dele na sua palavra. Eu lhe pergunto como você tem vivido esses últimos dias, como tem sido o seu relacionamento interpessoal, em casa, nessa quarentena, nesse isolamento, se tem sido um Deus nos acuda, ou se você tem saído bem, pessoas têm visto Jesus na sua vida. O tema desta noite, do nosso estudo bíblico, é muita calma nessa hora. O segredo bíblico para não brigar nem se desesperar durante essa quarentena. Tem pessoas que já não aguentam mais ficar dentro de casa. Tem pessoas que estão, nesse momento, ansiosas para saírem. E podemos ver vídeos de velhinhos tentando fugir de casa, podendo sair um pouco. E sabemos que isso não tem sido possível, até mesmo aqui na nossa cidade, nas pracinhas, elas estão interditadas. Ali sempre havia os senhores da terceira idade jogando seu dominó, jogando dama, os seus jogos de carta, e agora nada disso é possível, nesse momento de isolamento social. Mas eu pergunto, como você tem se saído? Pessoas realmente têm olhado para você e visto a Jesus? Ou parece que realmente as coisas estão desandando? É sobre isso que falaremos. Qual o segredo bíblico para que possamos viver em harmonia? Para isso eu convido a que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 tem uma importante lição para nós. E diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já trabalhei alguns estudos bíblicos aqui na igreja, tratando ponto por ponto. E nesta noite eu gostaria de falar sobre o último, quando Deus fala sobre temperança. Uma pessoa temperada. Essa pessoa, ela tem domínio próprio. É uma pessoa que consegue controlar, dominar a si mesmo sob a orientação do Espírito Santo. Por isso diz que é o fruto do Espírito. Imagine nesse fruto alguns gomos, como uma mexerica, e ela tem gomos. E cada um desses gomos tem o amor, tem o gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E tem também um gomo, tem também o que nós chamamos de temperança. Você é uma pessoa equilibrada? Porque o grande segredo é viver uma vida equilibrada. E a sua vida, ela é equilibrada? O domínio próprio é uma das qualidades essenciais do cristão e do ministério da igreja. Ele é extremamente necessário para o bom testemunho diante do mundo e o sucesso do serviço cristão. Se você deseja ser uma bênção, uma luz no mundo, um verdadeiro sal na terra, você precisa ter equilíbrio, você precisa ter domínio próprio, a saber se controlar, a saber controlar as suas emoções, primeiramente conhecer suas emoções, conhecer as emoções do seu próximo, entendê-las e saber reagir de forma positiva e bíblica diante dessas situações. Então, o que vem a ser temperança? A palavra original traduzida por temperança aparece somente 3 vezes em 3 passagens no Novo Testamento. Gálatas 5, 22, já mencionado, Atos, capítulo 24, versículo 25, e também 2 Pedro 1, 6. A ideia principal de temperança é força, poder ou domínio sobre o ego, inclusive sobre a petulância, a arrogância e a brutalidade e vanglória. É o controle de si mesmo sob a orientação do Espírito Santo. E isso tem muito a ver com o que hoje está em alta sobre inteligência emocional. Parece que é algo assim recente, mas já há seus milênios, há pelo menos 2000 anos, a Bíblia já falava sobre inteligência emocional. Porque essa inteligência emocional é entender suas próprias emoções, as emoções dos outros e responder a isso de forma saudável. É exatamente o equilíbrio, a temperança. Eu saber me controlar e ter controle sobre situações. Algumas situações, alguém já disse que não existem situações desesperadoras, existem apenas pessoas que se desesperam em determinadas situações. Uma pessoa equilibrada, ela sabe como reagir mesmo diante das mais adversas situações, contratempos, imprevistos que surgem
de naturezas mais diversas. Pois bem, essa inteligência emocional, ela provavelmente contribui muito mais para uma vida agradável e bem-sucedida do que o quociente intelectual. Temos o QI, que é o quociente intelectual, e temos também o QE, que é o quociente emocional. Esse quociente emocional, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado através do Espírito Santo. É extremamente necessário que a pessoa seja cheia do Espírito Santo para que ela possa, então, desempenhar a contento, com excelência, a temperança. Estudos mostram, olha que interessante, estudos mostram que você adquire, após o término do curso universitário, o emprego que você adquire está relacionado ao seu quociente intelectual, QI, ou seja, ao seu currículo. Mas o desempenho profissional posterior tem pouca relação com o seu QI, nem sequer está relacionado com as suas notas da escola. Em vez disso, está relacionado com o seu QE, que é o seu quociente emocional. Dessa forma, seu sucesso e felicidade na vida estão mais estreitamente ligados, associados ao quociente emocional, a sua forma de lidar com as emoções, de gerenciar suas emoções, do que qualquer outra forma de inteligência. Por isso que não é difícil encontrar pessoas que são altamente intelectualizadas, pessoas com grande conhecimento, doutores, pessoas que são assim acadêmicos, professores universitários, pessoas muito bem formadas, mas são pessoas que não conseguem gerenciar suas emoções e por vezes estão frustradas e têm ataques de ira, de depressão, de melancolia, com diversos sentimentos de vingança. São pessoas que, apesar de terem um bom QI, são pessoas que não têm um bom QE, não têm uma boa administração das suas emoções. E como eu posso administrar bem as minhas emoções? Como eu posso administrar a raiva? Como eu posso administrar a alegria? Como eu posso administrar todas as emoções? A tristeza, por exemplo. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você nunca conseguirá ter controle total sobre as suas emoções. Em um grande número de estudos científicos, ficou provado que o aumento do QE, do quociente emocional, serve para prevenir ou tratar depressão, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, anorexia, bulimia e vícios como o alcoolismo. Aí pergunta, pastor, eu não tenho problema com nada disso. E quanto às pessoas que não têm necessariamente um vício ou uma doença específica? Foi mostrado que o reforço do quociente emocional, do bom gerenciamento das suas emoções, através da temperança, estimula, ajuda a pessoa a pensar mais claramente e a se comunicar mais eficazmente. Ele estimula a união em grupo, reduz declarações polarizadoras e promove uma vida mais feliz. Tudo isso é para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem domínio próprio, que tem equilíbrio. Alguns cristãos dizem que têm pavio curto, que não levam desaforo para casa, e essas pessoas estão afirmando um atestado de carnalidade. Pessoas que estão andando na ira, na carne, na porfia, com espírito de emulação e não no Espírito, cheios do Espírito Santo. Temos uma recomendação, ela está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ela diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que significa isso? Imagine uma pessoa que está alcoolizada, está ébria, está totalmente dominada pelo álcool. Eu me lembro, mais uma vez, não tem como não me lembrar do pastor Roberto, ali simulando uma pessoa bêbada bem aqui na igreja. Eu me lembro ele imitando um bêbado, o bêbado anda de forma diferente, ele fala com a voz diferente. Os seus olhos estão vermelhos, o cheiro de uma pessoa bêbada é diferente, o seu raciocínio é diferente.
Ele fala coisas que não convêm. Essa pessoa está totalmente sob o efeito do álcool, está dominada pelo álcool. E essa pessoa, ela briga, essa pessoa pode espancar, essa pessoa pode machucar pessoas que ela nunca, em sã consciência, em sobriedade, faria. Nunca. E, infelizmente, pessoas que estão ali viciadas sob o domínio do álcool, essas pessoas machucam e ofendem muitas pessoas. Machucam a si mesmas. Elas trazem humilhação e opróbrio sobre si. Essa é uma pessoa que está alcoolizada, bêbada. Ela não tem domínio, por isso ela não pode dirigir. Se beber, não dirija. Essa pessoa não consegue achar a chave do carro, da ignição. Essa pessoa está bêbada. Muito bem. Deus diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Há discórdia, há problemas, não vale a pena. Não beba, não se alcoolize. Mas enchei-vos do Espírito. O que ele está querendo dizer? Olha, da mesma forma que uma pessoa fica sob o poder, o domínio do álcool, eu quero que você se encha do Espírito Santo e seja dominado pelo Espírito Santo. Que você ande, mas agora ande dominado pelo Espírito Santo. Você falará, sim, mas falará palavras com o domínio e a orientação do Espírito Santo. A sua vida será regida pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. É fácil. Imagina uma pessoa bêbada sob o efeito do álcool. Agora imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, que age não de acordo com o que ela pensa, do jeito que ela quer, mas do jeito que o Espírito Santo rege, do jeito que ele instrui, porque ele é o nosso guia. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é o Consolador. E ele está aqui para nos orientar, para nos ajudar. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quando nós estamos numa situação que nós não sabemos nem que palavras usar para orar, e começamos a chorar, e começamos ali a nos agonizar, e o Espírito Santo edita, e ele vai e manda para o Senhor as nossas preces, as nossas súplicas, e Deus nos atende. Nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo. Eu pergunto, você é dominado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele pode ser percebido, sentido na sua vida? Esse é o segredo para uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. No entanto, a falta de temperança leva a pessoa a cometer excessos, ao dar vazão aos desejos pecaminosos da carne. O melhor antídoto contra isso realmente não há outro, é estar cheio do Espírito Santo, porque dessa maneira estaremos sob o seu controle. Há uma luta muito grande, Paulo destaca isso em Romanos capítulo 7, onde ele diz sobre uma luta interior, que aquilo que ele quer fazer ele não faz, aquilo que ele não quer fazer ele acaba fazendo. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele começa a dizer daquela briga contínua entre o homem exterior e o homem interior. A velha natureza e a nova natureza. O espírito contra a carne. E a maneira de ganhar vitória é alimentar e fortalecer o espírito. É dito que o indígena ele foi explicar mais ou menos essa luta que ele vive e estava dizendo, olha, como se tivessem dois cachorros brigando e um cachorro ele está ali querendo brigar, um cachorro branco, um cachorro preto, e eles estão brigando. E aí ele pergunta, quem ganha? Pergunta o missionário, quem está ganhando? Foi aquele que eu estiver alimentando, aquele que eu estiver ali cuidando. Assim é com a nossa vida, se nós alimentarmos mais a carne vai sobressair, a carnalidade, os pecados. É exatamente isso que nós produziremos. Mas, pelo contrário, se alimentarmos o Espírito terá força. Esses dois que sempre estarão brigando. E a forma de vencer é continuamente, dia a dia, procurar encher-se do Espírito Santo e esvaziar-se de si mesmo. Sem o auxílio do Espírito Santo, nossas inclinações naturais cedem facilmente aos desejos pecaminosos. Todavia, ao nascermos do Espírito, a nova natureza divina em nós esforça-se por cumprir toda a sua vontade e agradá-lo. Se você não tem o Espírito de Deus, se você ainda não é salvo, você pode tentar, mas nunca conseguirá, com a ajuda do Espírito, o equilíbrio que você tanto almeja. A Bíblia diz em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você o aceita, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é o nosso penhor, é a nossa garantia da possessão eterna. E sabe de uma coisa? É exatamente o Espírito Santo que nos ajuda a poder nos controlar e ter vitória contra a carne. Isso significa que nós devemos estar cheios e buscar sempre a plenitude do Espírito Santo e também evitar extremos e comportamentos, conservando assim sempre aqueles que são apropriados, justos, dentro dos seus limites. A Bíblia fala sobre alguns comportamentos que são totalmente inapropriados, que o cristão deve se privar totalmente. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Também em Romanos, capítulo 1, versículos 29 ao 31. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Irmãos, esses são frutos da carne. Quando você não é dominado, controlado pelo Espírito Santo, você facilmente se inclinará para todos esses pecados. Todo ser humano tem essa natureza pecaminosa e é voltada para a corrupção, para o pecado. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. É que o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 7, versículos 22 e 23. Entretanto, Deus criou coisas boas para que os seus filhos pudessem desfrutar com prudência, sob a orientação do Espírito Santo, da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, vamos examinar os ensinos bíblicos quanto à temperança em áreas específicas da vida. Eu pergunto, você é uma pessoa equilibrada? Você tem provas de que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada? Ou é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa estressada, uma pessoa muito ansiosa? É uma pessoa que não consegue esperar, é uma pessoa que fala sem pensar, é uma pessoa que fica realmente brava e não sabe como se comportar em determinadas situações? Vamos fazer um exame em 3 pontos. Em primeiro lugar, o controle da língua. A temperança começa com o controle da língua, e o apóstolo Tiago nos informa o quão difícil é de realizá-lo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Uma pessoa que consegue dominar aquilo que ela fala, da maneira que ela se expressa, ela tem controle sobre todo o seu corpo, essa pessoa ela é perfeita. E ele declara e deixa claro quão difícil é de controlarmos as nossas palavras. Se você conhece alguém que não consegue controlar a sua fala, que é uma pessoa que acaba falando pelos cotovelos, que fala precipitadamente, ou seja, faz juízos temerários, tudo que vê ela fala sem refletir, que não busca fontes, essa pessoa ela não tem o controle da sua vida. E vale também para Facebook, vale isso para Instagram, vale para grupos de WhatsApp. E a Bíblia tem muito a nos ensinar. Quando comecei o estudo dessa noite, falei sobre o título, muita calma nessa hora, alguma forma de nós não brigarmos, nem desesperarmos nesse momento de quarentena,
É porque provavelmente você fica muito tempo na frente do seu celular, muito tempo na frente do seu computador, ali dentro de casa, pessoas para conversar. E a ociosidade, ela pode ser destrutiva. A Bíblia tem algumas recomendações. E, por exemplo, não perca a oportunidade de ficar calado. Tem pessoas que perdem a oportunidade de ficar calados. Quando estou ali dando uma olhada nos comentários, nas notícias do Facebook, é incrível como algumas pessoas eu vejo que perderam a oportunidade de ficarem caladas. Exatamente, se elas ficassem caladas, elas se passariam como pessoas mais sábias. Mas como elas abrem a boca escrevendo, digitalizando os seus pensamentos, elas mostram quão tolas elas são. A Bíblia diz, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Ou seja, quanto mais calado você ficar, menos mancada você dará. Já também é dito que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Meus irmãos, tomemos cuidado nesse momento de quarentena com aquilo que nós postamos nas redes sociais. Tomemos muito cuidado com aquilo que nós falamos no telefone, com os áudios que gravamos. Controle da língua. Eu confesso que às vezes eu vejo algumas coisas tão ridículas, bizarrices. Pessoas que não se enxergam, até coça de vontade de comentar, da vontade de poder fazer a pessoa se enxergar um pouco. No entanto, eu lembro de alguns versículos, foi melhor ficar calado. Fica calado, que vai ser melhor. Tem aquele dito, você tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Já deve ter ouvido isso em vários filmes de ação policial. A Bíblia tem algo bem parecido sobre isso. A Bíblia diz o seguinte em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Sabe essas palavras, o que você diz, que não tem nada a ver, que fala sem pensar, de maneira irrefletida, de maneira ociosa? Parabéns, você dará conta de todas essas palavras a Deus no juízo. Você será julgado pelas suas palavras. Todas essas palavras, tudo que você diz, isso entra em registro para Deus. E você será julgado por isso. Agora eu pergunto, como está a sua situação com Deus? As palavras que saem da sua boca são palavras que edificam, são palavras de saúde, são palavras que exortam, que abençoam? Ou são palavras maliciosas, são palavras que semeiam contenda entre irmãos, são palavras que levam a pessoa a diminuir a sua fé, a olhar para trás ao invés de seguir adiante? Que tipo de pessoa? Você é uma pessoa que controla a sua língua? A Bíblia diz, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O tolo fala tudo que pensa. E às vezes nós devemos pensar e guardar, porque o pensamento ainda está sendo processado, está sendo amadurecido. O sábio, ele entende. Só porque ele pensou, ele não deve falar. Ele deve aguardar, ele deve esperar maturar. É o momento certo, a hora certa. Mas o tolo não, o tolo é intrometido. O tolo é aquele que gosta de dar palpite em tudo, é o palpiteiro, intrometido. Espero que você não seja essa pessoa, porque em tempos de quarentena, se em casa você for o intrometido, se você for aquele que é o palpiteiro, que sabe tudo, que todo mundo aí está errado, só você que está certo, vai ter muitos problemas, vai fazer muitos inimigos, muitas inimizades. Então, às vezes, você ouve, deixa. A pessoa vai amadurecer. Vai chegar o tempo dela. Mas não seja intrometido. Isso vai abençoar a sua vida. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Isso significa que o tolo, pelo seu falar, ele vai se arruinando. Ele mesmo se destrói, ele mesmo se mancha, ele mesmo se macula e se suja. Então, o controle da língua
Você vai começar a controlar sua língua quando for dominado pelo Espírito Santo. Quando permitir-se ser controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia também diz, e é muito forte o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, se alguém acha que é religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dele é vã. A religião desse é vã, é vazia, não vale nada. Então, meus irmãos, da Igreja Batista Independente, cuidem-se. Por quê? Porque se você não refreia a sua língua, se você não toma muito cuidado com aquilo que você diz, se você não guarda os seus pensamentos, se você é uma pessoa que faz juízos temerários, se é uma pessoa que gosta de dar palpites, é uma pessoa que está se aproximando da ruína e, de acordo com a Bíblia, a sua religião é vã. Ah, eu sou da Igreja Batista Independente, sou membro aqui, sou batista. Amém, meus parabéns. Mas se você não tem domínio sobre a sua própria língua, a Bíblia diz que a sua religião não vale de nada. A religião desse é vã. Está se enganando. Você está achando que é crente, achando que é um bom religioso, que Deus está contente com a sua vida, mas Deus está dizendo, olha, você está se enganando e a sua religião não está valendo de nada. Controla a sua língua. Se você realmente deseja o fruto da temperança, peça ao Espírito Santo para controlar a sua língua. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Você realmente gostaria de amar a vida e ver os dias bons? Porque se esse é o seu desejo, a Bíblia está dizendo, olha, refreie a sua língua, guarde os seus lábios do mal, do engano. É isso que você deve fazer. Então, nesse tempo de isolamento social, de pessoas ali confinadas nas suas casas, nos seus apartamentos, é momento sim de saber o que dizer, de ter controle sobre a sua língua. E isso com o fruto da temperança, o domínio próprio, controlando aquilo que você diz, aquilo que você escreve. Por quê? Porque se você consegue, você é uma pessoa perfeita, você se torna uma pessoa madura. E em segundo lugar, a moderação nos hábitos cotidianos. A moderação nos hábitos cotidianos. Em 1 Coríntios capítulo 6, 12 a 20, nós aprendemos aqui sobre a importância de honrarmos o corpo, o nosso próprio corpo para adoração a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Mesmo sabendo da licitude, Paulo diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nesses tempos, devemos ter disciplina e algumas pessoas estão totalmente indisciplinadas. Por exemplo, dormir. Dormir é algo muito bom, dormir é algo lícito, mas você deve saber quando dormir, quanto tempo dormir. Algumas pessoas dormem demasiadamente. A Bíblia fala sobre pessoas assim. A Bíblia exorta pessoas assim, que correm sérios riscos de se tornarem pobres, de empobrecerem por causa da preguiça, por causa do sono, do comer desregradamente. Exatamente, a Bíblia fala muito sobre glutonaria, sobre esse pecado. Comer desregradamente, em excessos. Uma pessoa que faz um uso absurdo, colossal de açúcar, de refrigerantes, de enlatados, de carnes processadas, o seu corpo reclama, você pode, é lícito, mas você não pode se deixar dominar. Tem pessoas que são dominadas e têm, talvez, um pouco de orgulho de dizerem, eu sou chocólatra. Sim, com chocolate eu sou uma pessoa, realmente, eu não consigo ficar sem chocolate. Isso significa que você é dominado pelo chocolate? É isso que eu entendi?
Você deve ter domínio sobre seus hábitos cotidianos, deve ser uma pessoa disciplinada, deve ter horários. Horário para levantar, horário para dormir. Você deve ter horários. Disciplina, disciplina do corpo. Disciplina no que comer, no que beber. Até para se divertir é lícito? Claro que é lícito, você deve se divertir, mas também com moderação. Você deve saber que tipos de diversão são aconselhados para um cristão. Trabalhar é lícito. É pedido, 6 dias trabalharás, 1 dia descansarás. O seu trabalho também tem que ser regido pela palavra de Deus, você deve ser controlado. Os seus hábitos devem ser controlados pelo Espírito do Senhor. Sendo uma pessoa equilibrada, sem grandes excessos. Uma pessoa que trabalha demais, essa pessoa acaba perdendo a esposa, acaba perdendo o crescimento dos filhos, o coração dos filhos. Uma pessoa que trabalha de menos, essa pessoa ela tem falta de dinheiro, acaba se empobrecendo, é visto como uma pessoa preguiçosa, não tem um bom exemplo para passar para os seus filhos. Uma pessoa que come demais e come de forma desregrada, com alimentos que não nutrem, apenas engordam, essa pessoa também está pecando nos seus excessos, na sua glutonaria. A pessoa é dada também a muitos refrigerantes, bebendo coisas com muito açúcar. Pode, é lícito, mas você deve ser uma pessoa bem dosada, uma pessoa equilibrada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Talvez você não se lembra, gostaria de lembrar você de algo. Você não pertence mais a você mesmo. Ou seja, você não é dono do próprio nariz. Tem alguns que dizem, eu sou dono do meu nariz, do meu próprio nariz. Não é. Você foi salvo, foi comprado por bom preço. Agora você pertence a Deus. O Espírito Santo habita em você e Ele fez do seu corpo o templo dele. E Ele é santo, então Ele busca santificar o seu corpo. E você não deve comprometer a sua estrutura, a sua saúde. Você não pode destruir-se. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus através do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é 1 Coríntios 6,20. Você pertence a Deus agora. Então você deve comer sabendo que você não está prejudicando o seu corpo, deve beber sabendo que não está prejudicando o seu corpo, muito pelo contrário. Está abençoando o seu corpo. Quanto mais você viver aqui na terra, mais pessoas você evangelizará, mais pessoas você discipulará, mais pessoas verão Cristo através da sua vida. Mais galardões você poderá acumular no céu. Por quê? Porque você está vivendo uma vida regrada, uma vida equilibrada. Então toma cuidado com a sua língua, tome cuidado também com o seu próprio corpo. Essa passagem não se trata apenas de a respeito de imoralidade sexual, mas também sobre qualquer outra prática que desonre o seu corpo, consequentemente desonrando a Deus. A glutonaria e a bebedice são hábitos pecaminosos, contra os quais somos advertidos na Bíblia. Basta ler Provérbios 23, 20 e 21, e você perceberá isso, você entenderá. Então tome muito cuidado. Tem alguns irmãos, por exemplo, que não fazem bom uso dos vegetais, das frutas, dos legumes. É incrível. Não, eu não como. Foi vontade de puxar a orelha, porque é saúde para a sua vida. Então se preocupa, lembra, você não pertence mais a você mesmo. Mas eu não gosto. Você não tem que gostar, você tem que apenas comer. Porque se você não gosta de couve, de almeirão, por exemplo, você não gosta. Mas mesmo assim, se você comer, seu corpo será abençoado. Seu corpo será nutrido. Então não precisa gostar, você precisa comer, você precisa se alimentar bem. Talvez você não goste de acordar cedo, ou no horário certo, para policiar o seu corpo, para ter disciplina. Mas é o correto a fazer. Isso vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida. Em terceiro e último lugar, falamos sobre controle da língua, dos lábios, falamos também sobre controle dos hábitos cotidianos, do seu próprio corpo e agora da mente. No mundo de hoje, há muitas atrações e passatempos aparentemente, eu friso, aparentemente inofensivos, com o objetivo de afastar-nos das nossas responsabilidades para com Deus. O que lemos, o que vimos ou ouvimos, causa um impacto em nossa mente. E por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo a fim de conservá-la pura. Ou seja, devemos policiar
a nossa mente. Podemos sim cuidar do nosso corpo, para não poluirmos o nosso corpo, né, com comidas cheias de conservantes, comidas ali com vinda de produtos processados, né, carne processada, enlatados, enfim. Você se preocupa com o seu corpo, mas acaba se esquecendo da mente, se poluindo mentalmente. A Bíblia tem um filtro, mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Depois de todo esse filtro, se vale a pena mesmo, aí você pensa. Você ocupa o seu pensamento com esse tipo de pensamento. Quanto ao mais, irmãos, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor, aí sim. Aí você pensa, aí você medita, aí você investe o seu tempo. A Bíblia fala sobre um homem que ele afligia a sua alma pelo que ele via e ouvia. E isso nos dá uma ótima orientação para tomarmos muito cuidado. A Bíblia fala em 2 Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Por quê? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ou seja, ele estava se afligindo, se poluindo, se contaminando por aquilo que ele via e por aquilo que ele ouvia. Agora eu pergunto a você, nesses tempos de quarentena, em casa, na frente do seu computador, do seu celular, da sua televisão, o que você tem visto e ouvido? Porque é exatamente isso que vai preencher a sua mente. E você sabe que aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você acaba pensando. E quando você pensa algo, se é algo bom, você tem sentimentos bons. Quando você pensa e reflete sobre algo ruim, algo mal, você tem sentimentos ruins. E esses sentimentos levam que você tenha ações ruins. E isso é um fato complicador. Ou seja, é algo que pode prejudicar o seu relacionamento interpessoal. Porque se você passa o dia se alimentando com esse tipo de lixo, com esse tipo de lixo mental, você vai encher o seu coração disso. E a boca fala o que está cheia o coração. Então você precisa se encher de coisas boas para que a sua boca possa proferir palavras de bênção, palavras que edificam. Caso contrário, você não terá conteúdo para passar. Então tome muito cuidado com os jornais que você assiste, tome muito cuidado com as fontes ali que você tem buscado para poder acolher notícias do dia a dia. Eu não falo para você ignorá-las, mas que você tenha um filtro e um bom filtro. E olha, tenha tempo limitado, não fica o dia inteiro. Por favor, seja precavido, seja atento. Não deixe a sua família o dia inteiro com a televisão ligada ali, só ouvindo notícias ruins de pessoas morrendo, de crise ali, crise acolá, mercados fechados. Isso não é bom para a sua saúde mental. Isso vai trazer para você sentimentos ruins de tristeza, de agonia, de aflição, de ansiedade. Isso vai prejudicar toda a estrutura do seu corpo. Então não faça isso. Não é à toa que a Bíblia fala que devemos meditar nela de dia e de noite para ser prudente, para prosperar. É o que nós temos ali para Josué. Josué, olha, se quer se dar bem, Josué, então medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Para quê? Para que possa fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. E é isso que nós queremos. Medita na palavra de Deus. Aproveite o tempo para que você esteja dominado pelo Espírito Santo. E uma das maneiras de ser controlado pelo Espírito Santo é nos dedicarmos à oração e à leitura da palavra de Deus, a bons estudos bíblicos, a abençoarmos pessoas, a compartilharmos bênçãos, a darmos graças a Deus em tudo, a sempre agradecer, sermos agradecidos, para que comece a brotar do nosso coração coisas boas e abençoe os demais. Então, para concluir, eu gostaria de deixar claro que esse segredo, na verdade, essa dica bíblica é para que você permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é santo, ele vai santificar a sua vida. Quem estiver próximo a você será abençoado.
E se você tiver esse gomo do fruto, a temperança, esse equilíbrio, domínio próprio, quem estiver perto de você será abençoado. E até quem estiver nervoso, quem estiver descontrolado, a sua presença como um pacificador será algo que vai ser útil, uma bênção. Então, por favor, aproveite essa oportunidade para ser bênção, principalmente para os domésticos da fé, principalmente para os da sua casa, e use sim as redes sociais, use o seu Facebook, use o Instagram, use os seus grupos no WhatsApp para abençoar, para falar bem, para animar, para encorajar pessoas. Porque notícias ruins já tem aos montes e nós devemos contribuir para que pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por essa noite. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, pessoas que estão na UTI, estão ali acometidas por esse vírus, e eu sei que o Senhor veio para dar vida. Pai, por favor, salva almas. Abençoe aqueles que estão cansados, aqueles que estão estressados, ansiosos, achando que isso não vai acabar. Mas que a palavra do Senhor é essa que é viva, que nos anima e nos fortalece. Com o seu Espírito Santo, possa nos animar, fortalecendo a cada irmão, a cada irmã, e que nós busquemos a ter o controle das nossas línguas, o controle dos hábitos cotidianos do nosso corpo e principalmente da nossa mente, que possamos meditar no Senhor, que de nossos lábios saiam palavras de vida, porque é aquilo que nós pensamos. Em nome de Jesus. Amém.